Deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar uma tela. Como é que é mesmo? Aqui não é aqui, ó. Eu fui 3 pontinhos, né? Eu quero a tela inteira. Ô, Rodolfo, Oi. queria te perguntar se tu vai mostrar como calcula a impedância de surto, ou como vocês fazem para calcular pelo ATB? Então, a impedância de surto de torre, você está falando? Sim. Então, a gente usa, eu posso até te mandar os trabalhos que a gente tem, a gente usa aquelas equações do Jordan modificado, um trabalho do Marco Aurélio, sei lá de que ano que é. Mas para colocar no TP, você lembra aquele modelo de linha sem perdas que eu usei na aula passada? Uhum. É o mesmo modelo, você só vai mudar o valor da impedância. Tá. E dos cabos? Os cabos fase e cabo guarda Uhum. é o LCC. Tá. Aí eu vou abrir aqui o do TP, porque a gente vai precisar da aula passada, que aí eu mostro para você o que eu estou falando. Vocês estão vendo a tela? Porque eu não sei se vocês estão vendo. Isso. Então aí, aí só aproveitar e pedir todo mundo que está aqui, aí eu encaminhei para vocês a minha versão, encaminhei. Aí vocês abram, fazendo favor, que a gente vai precisar daquele documento para rodar o que a gente vai rodar agora. Tá certo? A versão que você mandou já é a mesma coisa que a gente fez na aula passada, só que é sua. Só que o meu, isso, para todo mundo ficar equipotencializado, tá bom? Porque eu não sei se todo mundo conseguiu, mas é para garantir que todo mundo tem acesso. Aí, deixa eu abrir aqui, ó. Então, aí eu vou resolver o pepino do Fernando separado. Não, mas vamos ver se vai dar. Ô, Tayane, você tá vendo aqui? Tô vendo? Então, olha só, essa impedância de surto você coloca nesse modelo aqui, ó. Você só vai calcular esse valor aqui, que está 198,9, de acordo com as equações do Jordan modificado, que é o artigo do Marco Aurélio. E as linhas é essa LCC aqui, ó. Que você clicou com o botão direito, aí você foi lá em linhas e cabos. Opa, o mouse está ruim aqui. LCC template e colocou, beleza? Sim. Isso aqui já é um sistema desse gênero. Isso é esse daqui que a gente usa mesmo para estudo sobre tensão, tá bom? Tá. Todos estão no mesmo patamar aí, jovens? Todos estão aí com isso aberto? Bom, gente, aí agora eu vou fazer uma recapitulação que eu falei na primeira aula, que eu falei que ia ser importante, só que eu falei e não contextualizei direito, porque não era o momento. Aí hoje eu vou contextualizar, porque agora faz sentido. Gente, o que eu vou fazer? Desculpa, rodou deu certinho? Beleza, hein? Muito bom. Bom, gente, o que a gente vai fazer? Deixa eu só tirar aqui, minha tela tá com... para negócio para filtro de luz azul. Deixa eu só tirar que fica meio ruim. Só um segundo. Aqui. Melhorou? Bom, gente, o que nós vamos fazer? Toda vez que eu rodo o meu ATP Draw, o que efetivamente eu faço é o seguinte: o ATP Draw ele cria um arquivo .atp e esse arquivo ATP ele roda junto com aquele TPBIG. Então, ou seja, o que eu vou fazer? Vamos supor que eu vou fazer um estudo, e isso é um estudo que a gente faz mesmo aqui na universidade, que eu quero implementar um estudo de Monte Carlo. Então, eu vou rodar, eu vou sortear 1.000, 10.000 casos. Pô, eu vou fazer 10.000 simulações e ficar rodando aqui no braço? Não vou fazer isso, tá certo? Ou ainda, se eu quiser ter maior liberdade de mudar quantos parâmetros eu quiser, não, eu quero deixar o tempo automatizado para um software específico que chama ATP. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero trabalhar com a situação em que eu tenho controle total dos meus arquivos via outro software, tá certo? Aí, gente, eu falei que a gente escrevi lá no meu cronogramazinho. Peraí que alguém fez um barulho aqui, deixa eu ver se é alguém que está entrando. Já foi aceito já. Naquele cronograma a gente vai usar o Julia. Mas a gente pode usar MATLAB, como por exemplo o André fez, ou a gente pode fazer com C++, como foi um projeto antigo nosso com a CEMIG. Qualquer linguagem de programação, fala o que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou trazer o Julia porque é interessante para o grupo de pesquisa, e já teve um curso prévio de Julia, só para a gente ficar aí potencializado, tá bom? O que efetivamente vou precisar? Então agora eu vou comentar alguns pontos
que são os pontos, entre aspas, essenciais para garantir o funcionamento, e depois é trabalho mecânico. Vocês vão ver por quê. Tá bom, gente? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: toda vez que eu gero, eu posso fazer manualmente, eu posso chegar e lá pegar aquele livro de regras da TP e escrever o cartão por minha conta? Claro que eu posso. Mas não é a coisa mais esperta para se fazer, tá certo? Qual que é a maneira que eu acho mais fácil para poder trabalhar? Eu crio um template desse gênero, tá certo? E aí eu criei esse template, eu deixo ele salvo, porque se eu quiser mudar alguma coisa, eu tenho um template para poder trabalhar em cima. E depois que eu crio esse template, existe uma opção aqui que chama, que vem aqui, ATP Edit ATP File. Todo mundo vai lá, ATP Edit ATP File. Tá todo mundo aí com esse editor de texto aberto? Seria como se fosse abrir pelo Notepad++ também. Isso. Você pode ir lá onde ele salvou e pegar, mas é porque aqui já dá a interface, é mais fácil. Mas Notepad++, o que vocês quiserem. Aí, jovens, eu tenho que ter um documento desse gênero aqui e eu vou alterar só os pontos que eu tenho interesse. Aí é isso que eu vou fazer na minha interface, tá bom? Bom, aí então, já fiz esse primeiro passo. Aí eu posso vir aqui, por exemplo, aí eu vou criar uma pasta, por exemplo, na minha área de trabalho. Deixa eu ir para... Aqui, ó, vou criar uma pasta aqui, por exemplo, eu vou pôr o nome dela de... Não, eu só fui para o desktop. Aí eu vou botar aqui, ó, teste ATP. Pronto, aí eu criei essa pasta. E aí eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, e eu vou salvar uma cópia dentro dessa pasta. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Então vem aqui na área de trabalho, teste ATP, e aí eu vou salvar esse aula ATP2. Pronto, fecha aqui. Aí aquilo que o Fernando falou, ó, é verdade. Eu clico no botão direito aqui, eu posso edit, abrir com... Aí eu não estou com o Notepad++ nesse computador não, mas um bloco de notas qualquer. Esse documento ele não é criptografado, ele está em ACI, sei lá como é que fala. Beleza, gente? Então é isso. Então, com esse documento em mãos, o que é a primeira coisa que eu tenho que verificar? É quais os parâmetros que eu vou modificar, tá certo? Então, eu tenho que entender mais ou menos aquele livro de regras para entender mais ou menos o que está escrito aqui. Mas é relativamente fácil compreender. Por quê? Alguns parâmetros já vem escrito aqui. Então, que o meu ΔT é 7.5 EA-10, o meu Tmax é 5 EA-6. Aí eu venho aqui nos meus ramos, por exemplo, ó, barra ramos. Tudo que está escrito com C é comentário, viu, gente? Só para contextualizar. O meu barra ramos aqui, ó. Então aqui estão os meus ramos, ó. Eu tenho as minhas... O C é parâmetro concentrado distribuído, tem esse -1 para falar isso. Entre qual nó e qual nó que tá, beleza? Ó. Aqui eu sei que é uma linha, parâmetro distribuído. Ela tá ligada entre o nó XX0026 e XX0002. Ela tem impedância de surto 198, velocidade de propagação de 2.4 EA8. O comprimento dela é de 2.9. E esse 1 aqui eu não lembro o que é não. Aí tem um manual da TP que explica. Isso, aí está naquele livro que eu falei com vocês, que é o livro de regras. Mas eu não preciso conhecer tão aprofundadamente isso não, porque eu vou mudar um parâmetro ou outro, tá certo? Por exemplo, no estudo... Sabe, é por causa da formatação. Então, aí isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Isso que o Silvano está falando, bem comentado, Silvano, muito obrigado. E bem comentado também, Fernando, muito obrigado. Bom, gente, o que acontece? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem um parâmetro A e tem um maior e um menor aqui assim? Então, ou seja, os meus números têm que estar dentro entre esse e esse. Se ele passar um pouquinho para lá, dá pau. Então, quando eu crio o ATP, o ponto ATP, ele coloca para mim o que a gente chama de régua, que é a régua associada às informações onde eu posso escrever. Por exemplo, eu posso, se eu quiser, no caso aqui, por exemplo, ao invés de ser 189, eu posso colocar 189, eu posso colocar até esse valor aqui, ó. É o mesmo valor, vocês estão vendo? Tá entre a régua, tá ok, ele permite. Se eu quiser aumentar a precisão e pôr 198.91, eu posso. Vai rodar. Agora, desculpa, só um segundo, Silvano. Agora, se por algum acaso eu colocar 198.911, eu não consigo essa precisão. Por quê? Porque eu saí da minha régua. E aí vai dar pau. Tá certo? Então é importante, isso que o Silvano falou é muito importante,
é importante eu garantir, e a gente vai inclusive, na hora que for fazer no Júlio, ter uma função que escreve o meu número dentro daquele número de caracteres. Isso é muito importante para mim. Tá certo? Isso aí já é a linguagem módulo? Não, isso aqui não é linguagem módulo, isso aqui é um cartão que é chamado ATP toda vez que eu chamo ATP. É um cartão de entrada. Ele é padronizado por ATP. Tá bom? Não é um módulo assim. O menor maior ali, só comentando o Fernando aqui, ele é um intervalo fechado, né? Intervalo fechado. O menor entra na. Isso, esse aqui é. Essa coluna ela entra na. Isso, ela entra. Agora, perceba que quando eu coloco esse 1 aqui, ó, Já tá no outro. ele pegou no parâmetro dele. Então eu pode até encostar, não tem nenhum problema. Eu posso colocar a informação assim, ó. Aí aqui eu posso colocar, por exemplo, ó. Inclusive, Tirando um lá, pode. Isso, aí pode. inclusive o N1 e o N2 estão encostados. Isso. É o N1 e o 2 aí no começo. Isso, aqui eles estão encostados. Aqui na verdade é 198.91 e o outro parâmetro é 2.4, é Não, a. mas você tem que tirar. É porque você tinha colocado um como exemplo. Não, eu tirei um já. Eu tinha dois uns ali, eu tirei um. Não. Tem que tirar o N5. Tem que tirar mais um. Na verdade, é 0,98.9. É 198. Ah não, 91 eu bloqueei. Eu posso com essa precisão. Tá certo, não tá errado. Se eu rodar isso aqui, vai rodar. Olha só como que eu testo. Eu venho aqui, ó, e puxo aqui, ó. O número é 198. Você pôs um a mais ali. Isso, eu pus um a mais para mostrar que pode estar colado. Desfocado lá. Isso. Aí eu desbloqueei o quê? Aí eu pus um zero aqui e puxei para cá. Não tem problema. Os números estão encostados, mas percebam que são números diferentes. O A é 198.91 e o B é 2.4, é a 08. Está encostado. O fim de um e o começo do outro não existe. O Fernando falou, é os nós ali, os É no início dos nós. nomes lá. Já é encostado. Já é encostado. Isso mesmo, Fernando. Muito obrigado. O início dos nós eles já estão encostados sim. Muito obrigado. Beleza, jovenzinhos? Mas eu vou voltar para o padrão só para a gente continuar. Beleza, gente? Tá bom? Então isso é o primeiro parâmetro, primeiro parêntese. Aí o que eu vou querer mudar nesse teste? Porque eu sempre estou tentando trazer um teste que vocês façam. Primeiro a gente vai fazer uma coisa manual. Pesão de boi aqui, para rodar, para entender o que está sendo feito. Aí depois a gente vai implementar computacionalmente. Gente, um exemplo categórico de descarga atmosférica é o quê? Gente, a descarga atmosférica, ela é sorteado. Então, se eu ver aqui, aí tem vários nós, né? A gente vai acostumando com isso, mas o principal é esse aqui, ó. Se eu vier aqui no meu nó, na minha fonte, no barra sources, eu vou ter o quê? Eu vou ter as minhas fontes. E esses parâmetros que estão escritos aqui, ó, estão associados ao quê? As informações da minha nota, da minha fonte. Esse 13, por exemplo, aqui, o que ele está falando? Ele está falando que é uma fonte do tipo 13. Se eu olhar a fonte do tipo 13, é slope random. Onde que eu vejo? Aí tem duas maneiras de eu ver, Fernandão. Você que perguntou sobre o livro. O livro de regras, ou se eu voltar lá no ATP, olha aqui, ó, e eu clicar na minha fonte, ó, aí eu vou aqui em Help, ela fala que é uma fonte do tipo. No final da linha. Cadê? Final da primeira linha. Isso, do tipo 13, obrigado. Inclusive, na hora que você clica com o botão direito, Ela vem escrito o tipo dela. Isso. Beleza? Então é daí que eu sei. Não é aleatório, essa informação tá. E aí, se eu tentar dar uma olhadinha, quais são os parâmetros que fazem parte dela, ó, ela tem amplitude 31.000, T0 de 2 é a sexta, essas informações estão aqui. 31.000, 2 é a sexta, T0, A1 é 15.550, T1 5, e aí estão as informações, tá certo? Beleza, gente? Toda vez que um parâmetro está vazio, é porque ele é zero. Ou seja, o meu T-start começa em zero, por isso está vazio. Agora o T-stop acaba em ponto 0001. Beleza? Tá bom? Agora eu posso colocar o T-start como zero? Posso, não tem problema. Mas se eu deixar vazio, ele também compreende como zero. Então, toda vez que vocês... Aí só para dar uma contextualizada melhor. Quem que é o meu nó zero? É a referência. Então, olha só. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho uma resistência de 10 ohms que está ligada entre o nó 25 e o terra. Olha aqui onde eu selecionei. Entre 25 e o terra, que eu sei que é uma resistência de 10 ohms.
não tem, esse menos 1 era parâmetro distribuído, se não tem nada é parâmetro concentrado. Beleza? Gente, eu não espero que vocês decorem esse tanto de informação que eu estou jogando. Isso é conteúdo. Isso aí depois vocês vão ver aonde? No manual de regras. Eu quero só que vocês tenham uma ideia geral de como que vocês podem fazer isso, para depois construir de acordo com o problema de vocês. Tá bom? Fernando, por exemplo, às vezes quer fazer um estudo de coordenação de isolamento para manobra, vai ser outra coisa. O Fernandão aqui quiser fazer uma coisa, por exemplo, aterramento, implementar aterramento, vai ser outro estudo. Então vocês têm que só entender como que é feito. Tá bom? Beleza? Bom, então tá aqui. Então a primeira informação que eu preciso é o ponto ATP. Nosso ponto ATP já está gerado. Então tá aqui, tá salvo. Aí o que eu preciso para rodar? Bom, aí eu vou vir aqui. Aí eu vou lá na minha pasta no C2 pontos. Meu computador, C2 pontos, ATP. Aí eu acho que é na pasta ATP Ming. Na ATP Ming, copia tudo porque eu não lembro exatamente quais que tem que pegar não. Aí vocês vão ver aqui, ó, vocês têm esses documentos aqui todos. Vocês vêm aqui, copia tudo e cola aqui nesse teste. Depois vocês testam qual que pode tirar e qual que não pode tirar. Mas por enquanto copia tudo. Bom, gente, primeira coisa. Aí, como que funciona o ATP? Vocês estão vendo que o meu ponto ATP está selecionado aqui? Tá todo mundo vendo? Agora vocês prestem atenção antes de fazer, rapidinho. Se eu clicar com o botão direito, arrastar e soltar no TPG, que foi em abrir com, ó, ele rodou a ATP. Aí ele criou o meu documento. Deixa eu ver. Cadê o resultado? TP, papapá. Uai, não rodou. Obrigado, Fernando. Ah, ele só criou temporário. Será que deu algum problema? Deixa eu ver aqui, TPG. Ele não está usando o caminho absoluto, não? Não, tá não. É porque quando eu rodo assim, ó, ele abre com... Mas o fato de estar aberto para o ele prejudica? Não, pra ele não faz diferença não. Deixa eu ver só se eu editei alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. TPG, né? É. Papapá, linha.lib. Vou fazer uma coisa aqui. Essa aqui rodou. TP. Isso. Gente, eu tô copiando de novo porque eu tô com medo de ter feito alguma cagada aqui. Deixa eu só ver se vou alterar aqui. Na hora que eu tava brincando aqui. Salvar. Vamos ver se agora vai. Uai, não tá dando. Fogo, hein? Deixa eu ver se tem uma coisa especial aqui que eu não levei em consideração. Os caminhos são absolutos. Como é que chama a pasta, Rodolfo? Qual pasta? A pasta que está com espaço? Ah. Não, tá. Área de trabalho, você tá certo, Silvano. Dureza. Então, gente, eu vou copiar isso aqui por C2 pontos. Meu computador. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho um D2 pontos aqui, isso é mais fácil. Senão vai ficar igual. Ó, gente, então o Silvano falou uma coisa verdade. Agora acho que vai dar certo, quer ver? Silvano, hein? Que foda, hein? Vê se vai dar certo agora. Agora deu certo. Eita, nós. Muito obrigado, Silvano. Valeu. Aí, gente, na hora que eu rodei, ó. Se eu for aqui por data de modificação, ele criou esse documento aula TP2 que está no formato .pl4. Isso não é bom. Porque o formato PL4 ele é criptografado. Aí se eu quiser rodar ele, se eu quiser abrir, como eu já tenho o plot XY, ele vai abrir. Olha o que vai acontecer. Ele vai clicar aqui e aí eu vou poder plotar o que eu quiser plotar. Né? Por exemplo, vamos plotar a tensão no 926. Aí, ó, plotou. Ok, plotou. Se eu mudar a corrente, isso vai mudar. Eu vou botar lá para testar. Mas isso ainda não é o que eu quero. Porque como é que eu vou botar um software que eu vou trabalhar, Julia, MATLAB, para interpretar esse ponto PL4 se ele é criptografado? A gente vai ver daqui a pouco. Mas antes disso, só presta atenção aqui nisso aqui, ó.
Nesse nó 26, a minha tensão máxima aqui está em torno de 6 a 5. Aí eu vou vir aqui e vou mudar no meu ponto ATP. E aí eu vou mudar a minha intensidade da minha corrente. Então agora, ao invés de ser 31, eu vou botar 20. E aí aqui, ao invés de ser 15.500, eu tenho que botar 10. Beleza? Aí eu salvo, Ctrl S e salvo. E aí eu vou rodar de novo, mesmo caso. Vem aqui, roda aqui de novo. Aí ele vai ter atualizado. E aí eu clico aqui e... Se eu olhar nesse ponto, a minha tensão já caiu. Então o que acontece? Então realmente está funcionando. Está funcionando. Beleza, isso é bom demais. Já é o primeiro passo para o sucesso. Mas mesmo assim, ainda é um passo infinitesimal para o sucesso. O que eu preciso? Aí eu preciso de arquivo, que o ATP me entregue arquivos de formato que eu consiga ler. Aí o que eu vou fazer? Aí aqui vem a parte que é difícil encontrar na literatura. Aí vocês vão ver que tem um documento aqui junto nessa pasta que chama Startup. Aqui, ó. Startup. Aí vocês vão, clicar no botão direito, abrir com, e aí abre com bloco de notas. Beleza? Aí tem um tanto de informação, mais uma vez, onde vocês veem onde estão essas informações? Lá no livro de regras. Mas a gente não vai ficar vendo isso agora. Quais são as principais informações que eu preciso? Vocês estão vendo onde está escrito ponto PL4 aqui? Vocês estão vendo esse ponto PL4? Sim. Muda para ponto TXT. Mesmo assim, ele ainda continua sendo criptografado. Aí vocês vão dando espaço. Vocês estão vendo esse FMT PL4? Escreve bem embaixo dele o WIDE 10. Desse jeito que está escrito. WIDE 10. Lembrem da regra que o Silvão falou, tem que estar bem embaixo. O W tem que começar com F e o 0 tem que acabar com 4. Se você for um pouquinho para a esquerda, vai dar ruim. Ou um pouquinho para a direita, vai dar ruim. Todo mundo fez isso? Salvo Startup. Para quem não conhece o atalho, é Ctrl S. Aí agora eu fecho e agora eu vou... Então, ou seja, só mudei o Startup. Não mudei mais nada. Só mudei o Startup. Vou rodar o mesmo arquivo agora de novo. Aí eu vou pegar o meu aula tp2.tp e põe para rodar com tpbig, ó. Rodou do mesmo jeito e olha só o que ele criou. Aí agora a boca de pote fechou. Agora ele joga a dedada do olho. Por quê? Porque aí eu consigo efetivamente rodar e gerar arquivos de formato TXT. Beleza? Todo mundo está na mesma página agora? Isso então é um relatório. Aí, ó, o que são essas informações? É as informações que eu tenho no meu PL4, quando eu vou gerar lá. A primeira coluna é o tempo, a segunda coluna, ó, é a tensão no nó 0026, a terceira é a tensão no ramo entre 02 e 001A, entre 003 e 001B, ou seja, tensão na fase A, tensão na fase B e última tensão na fase C. Aí eu já posso deitar o cabelo e fazer o que eu quiser com essa informação. Ver se vai ter disrupção na cadeia de isolador, ou só anotar essa informação e ver a distribuição de propriedade da sobretensão, o que eu quiser trabalhar. Beleza, jovens? Só como que resolveu esse problema aqui teórico? Você trocou a pasta no lugar? Isso. Então, na verdade, acontece o seguinte, não pode ter espaço no diretório, nem no caminho de diretório. Tá, Mas ele removeu o disco C? Não, eu pus no D, porque eu tenho um outro HD ali, mas no C também funciona. Isso, eu acho que eu vou te pedir um acesso ao usuário. É FMPL, né? O quê? É no FMP. Dá uma olhadinha se o usuário tem assento na roda determinada. Formato PL4, isso. Vê se tá rodando. Tá rodando. Beleza? Não deu certo, não. Se não deu certo, não, o que aconteceu? Eu modifiquei o cartão. Ó, ponto TXT. White 10, tá certo, tá lá, tá lá. Já está salvo. Só que não criou aqui. Olha, aperta F5. Coloca F5, coloca F5. Deu, aperta F5.
Não, esse é o Não. quadro. Não, ele não vai isso, igual tá dando Já tá. Está no início. Vai, tá. Deixa eu ver aqui você. O PL4 ele criou. Apaga o PL4 ele tem que fazer de novo. Vamos ver se ele ainda está fazendo. Aqui. Essa não sabe fazer. Não criou nenhum PL4. Não, porque o velho 4 vai criar a mesma É. coisa, não mudar para passar. Clica botão direito. Botão direito. Legal. Não consigo fazer seleção aqui. Não, porque eu tenho. Não, não pode não. Cadê ela? É porque com o botão direito ele aparece. É mais rápido, né? Então tá ali, ó. Então tira aqui. Aí dá no P4. Vamos dar um P4. E outro? De novo, não agora. É, às vezes tem que andar. Tem uns trem que é muito fluido funcional que é isso é bem muito. Como é que faz com esse CC? Não tem que falar? Não deu não. Não deu Então, o trabalho também, mas tá rodando aí mesmo. Ah, se eu botar da DC, só pra lembrar. Mas você mexeu aqui, tá fora da. Não, é, mas você gerou o P4, né? Ué, que loucura, cara, não sei. Dá sempre dá uns tilt, né? É, mas aqui, o lugar que ele rodou o ATP, quando criou o P4. E é só de lá mesmo que mexe. Só que não é mais mexe. Pode ter, Entrei para a turma do Fernando, estou muito perto aqui, já passou a zica para mim. cara, O seu funcionou? Ah, Fernando. Então hoje eu sei qual é o Fernando. Ah, você se foi eu agora, Fernando. Oi. Quando você compartilhou um ponto ACP aqui com a gente agora roda assim, o que acontece com o LCC que veio no CCP? Não, você tem que rodar esse. Mas aí a gente teria que abrir o. Aí você. Pode rodar aí. Mas, por exemplo, quando você mandou e eu rodei isso agora, não precisei rodar nada. Provavelmente eu tive Ele deve. Quer ver? Roda aí pra você ver. Ele vai criar as FCCs tudo automático. Como a gente ficando para rodar. Então, já criou em algum momento. Já criou. A primeira vez apareceu várias telas pretas. Apareceu. Então, é porque nós criamos as FCCs. Começou, sai e embora. Só nós, ele salva em algum lugar. Isso, em qual lugar? Esse aí vai rolar um salgadinho, refrigerante aí depois, pra quem ficou lá. Ah, esse ainda não. Vai É ATP, não é filme, ATP faz. Aí, ó, salvou nesse telefone aqui, ó. Ah, Beleza? então quando você roda a primeira vez, Ele já cria as FCCs pra você. Aí depois ele só verifica se já está criado. mesmo no caso, se fizer isso só jogando aqui assim, Não. Ô, gente, comentário importante do André. Quando você roda o ponto ACP, a interface verifica se tem as minhas LCCs, que são bibliotecas externas, e cria elas se não tiver criado. Se você só rodar, ou seja, fazer igual a gente vai fazer na hora que eu abrir com, você tem que garantir que a biblioteca já foi criada, tá certo? Do LCC. E ela está aqui nessa pasta. Não, ela vai estar na pasta, vai lá no seu ATP, no seu ponto ATP. Aqui, na TP, ATP, lá no seu Então fica telefone. aqui. Não, você vai na pasta que você está rodando abrir com. Vai aqui no aula ATP, ponto ATP, isso, editar ATP. Aí vai descendo. Aqui, ó, ela está nessa pasta aqui, ó. C2.app, TP linha. Outro livro,
Isso aqui me deu um trabalho, porque eu já andei, eu comecei a fazer a rotina já, vamos ficar perdendo tempo aqui, que você vai fazer no Giro, eu vou fazer no MATLAB. O MATLAB, no FprintF, ele não escreve a barra contrária. Aí barra, mas aí eu tenho que fazer essa edição. Eu tenho que procurar a barra, porque eu não consigo ler e escrever o mesmo documento. O MATLAB dá uns pau lá, a cor de linha, o prompt não fica no lugar certo, então o jeito mais fácil é copiar tudo e escrever tudo de novo. Isso, você faz pintura de isso. Eu sempre fiz isso, eu acho que isso perde tempo, mas eu nunca consegui fazer de jeito diferente. Aí eu ponho um se lá para poder mudar o que eu quero, e aí eu tenho que, eu pus um find por linha, eu faço um getLine, aí ele lê a linha. Aí eu procuro, existe controbarra nessa linha? Sim. Aí eu faço caractere por caractere. Entendi. Entendeu? E se não existir, aí eu já passo para frente, que vai mais rápido. Nossa, que trabalho. Mas tem que fazer, não tem outro jeito, né? Porque o MATLAB tem esse problema do controbarra que serve para fazer outras coisas. O controbarra A, controbarra N, P, para fazer tabulação. Isso. Mas eu consegui resolver, mas tem uma trabalheira fazer isso. A gente vai fazer de um jeito mais fácil, tá bom? Bom, gente, então até agora, tá todo mundo tranquilo? Posso continuar aqui tocando barco? Bom, então vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Então, agora o basicaço a gente já tem pronto para rodar. Aí o que eu vou fazer? Aí agora eu vou abrir um Visual Studio aqui. Então, vamos fechar aqui. Eu vou abrir um arquivo. Novo arquivo. Julia. Aí eu vou arquivo, salvar uma vez. Salvar. Aí eu vou salvar lá na... Oi? Depois eu tento rodar de novo, não sei o que está acontecendo. Só um femtosegundo. Aí eu vou em... Não, foi no D2 pontos que eu criei. Meu computador... Não, D2 pontos. Foi engraçado, tá falando tudo. Salvei reservado sistema, salvei errado. É no E2 pontos que é que eu ter salvado. Não tem problema, não. Vou deixar no D, depois eu mudo pro E. Aí eu vou aqui no teste ATP. E eu vou criar uma pasta aqui com um arquivo com nome de main, por exemplo. Oi? Não, isso aqui é Julia. Isso aqui é um arquivo do Julia que eu estou criando. Eu vou criar, por exemplo, o nome de, sei lá, desempenho. Não vai ser desempenho, eu vou pôr assim, curso ATP A3, que é a aula 3. Pronto. Salvei. Pronto. Beleza, jovens? Então tá aqui. Aí agora a gente vai começar a fazer. Beleza? Aí o Silvan já falou mais ou menos alguns passos que a gente tem que fazer. Eu tenho que o quê? Reescrever o cartão. Aí, jovens, aí agora é a parte bem mecânica. Beleza? Eu posso criar uma função, e eu vou fazer isso que eu acho mais fácil, em que eu vou colocar por dentro só o parâmetro que eu quero mudar a função. Mas eu posso mudar vários parâmetros, mas a priori eu vou colocar só o parâmetro corrente, por exemplo. Só que antes disso, como já foi citado pelo Silvan, a gente tem que tomar com cuidado, que é o quê? Eu tenho que limitar o número de caracteres que eu vou escrever. Aí, eu já tenho feito aqui, eu vou copiar a função que eu fiz, aí, porque depois dá errado aqui, né, não sou bobo, aí eu criei aqui, por fora, eita, deixa eu abrir aqui, abrir, arquivo, aí eu vou na pasta de downloads, aí eu já tenho algumas funções prontas, por exemplo, corrigir número, né, aqui, função com nome bonito. O que ela faz? Eu vou copiar essa função aqui. Ela basicamente, eu entro com o número de espaços que eu quero. Por exemplo, eu só tenho 5 espaços, eu só tenho 3 espaços, porque depende, o próprio cartão ele é volátil quanto ao número de espaços, tá certo? E aí essa aqui fica neta se eu quiser mudar outros. Eu poderia fixar por causa da corrente, mas eu vou deixar só assim. O número de espaços eu entro com o número que eu quero alterar. E aí o que eu faço? Aí para garantir que não é zero, eu faço uma firulazinha aqui, porque se for zero dá problema. Aí eu crio um string que vai chamar, que é o meu número, e depois eu ceifo o meu string para o número de espaços que eu tenho. Porque eles vão só rodar só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Vai rodar, tem uma função. Mas aí eu já vou ter ela pronta aqui dentro, eu chamo ela, entendeu? Eita, demorou. Vamos lá.
Enquanto isso, vocês tentam fazer essa função aí. Então vamos lá. Aí o que acontece? Deixa eu ver aqui, ó. Corrigir, underline, número. Aí eu tenho 3 espaços, por exemplo, e o número é 1.6. Aí ele me... Eita. Ué, acabei de rodar, não foi definido. Eita, nós. Roda sem decorar. Não tô conseguindo, tá travado, não tô conseguindo nem rodar. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu tô tentando com Shift N. Ué, isso não vou ver. Roda. Ah, criou, eu acho agora. Criou. Eita, agora vou rodar umas 15 vezes. Pronto, agora vamos. Ixi. Ainda vai rodar mais uma vez, então vamos lá, ó. Pronto, aí, ó. Ele ocupou 3 espaços, 1.6, escreveu o número como um string, tá certo? Se eu puser, por exemplo, 1,6666666, ele vai me dar 1.6, tá certo? Na verdade, ainda tá, dependendo da precisão, teria que feito um arredondamentozinho ali, né? Mas essa função é mais fácil, beleza? Se eu aumentar o número de espaços que eu sei que eu tenho acesso, eu posso colocar, por exemplo, aqui 5, aí eu escrevo 1.6666 ou 1.600 para o caso de se for 1.6 só. Você já escreve o número de espaços que eu quero. Função, está melhor? É uma funçãozinha para poder corrigir isso para mim. Aí quantos espaços eu vou precisar? Eu já vou colocar de antemão a informação que eu sei. No meu caso, a gente vai precisar de... Aí vamos lá. Aí como que eu sei quantos espaços que eu vou? Eu vou lá no meu... Se você puxar aquela para clicar ali no negócio, aparece. Né? Aonde? Ali no arquivo ali, no cantinho, no VS Code. Apertar o quê? A imagem que vai escrito. Quê? Não, o quê? Aperta aí. Ah, abrir pasta. Entendi. No caso, era a pasta que estava o negócio. Né? Então, mas já tá nela. Aí você tá falando pegar aqui, ó, ponto .tp, né? Peraí, cadê? Ponto .tp, tá aqui, ó. Você manda isso aqui, né? Aí, ou seja, eu vou precisar de quantos espaços? Eu vou precisar de... Eu vou mexer só com essas informações aqui, ó. Amplitude, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços. E o A1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços. Tá bom? Então eu vou ter 10 espaços, é bom ter essa informação já. Beleza? Mas aí a gente vai... Deixa só armazenado aqui, ó. Vou como comentário. Número de espaços para alterar dados da corrente. 2 pontos, 10 espaços. Beleza? Então pronto. Tá aí. Agora a gente já conseguiu, já tem uma funçãozinha que separa o número de espaços que eu preciso. Aí o que eu preciso? Agora eu preciso que eu automatize a maneira como eu vou escrever um ponto no ATP. Tá certo? Aí, bom, como que eu faço isso? Aí vai depender da linguagem de programação que vocês estiverem trabalhando. No Julia, eu já tenho aqui também o Tumezinho pronto também. Para eu não correr o risco de esquecer. Eu venho aqui em downloads, man. Aí tá aqui, ó. Ah, é outra coisa. Isso aqui é importante, gente. Antes de eu começar a rodar, eu tenho que falar em qual pasta que eu estou trabalhando. Aí eu vou dar CD e a pasta que eu estiver trabalhando. No meu caso, trabalhando na D, 2 pontos. Caso você esteja dentro de um subdiretório, é o que o Silvão falou. É CD //. Beleza? Se eu colocar uma barra só, vai dar pau. Eu tenho que colocar //. Tá bom? No meu caso é só D 2 pontos, eu vou deixar. Então pronto, agora eu já estou dentro da pasta que eu preciso trabalhar. Aí agora o que eu vou fazer? Agora sim eu vou escrever o cartão. Aí eu crio uma função que cria... Isso aqui é outra coisa. Outra coisa. Aqui, ó. Essa aqui eu vou deixar para depois.
Esse aqui, ó, função escreve. Eu vou copiar tudo não, vou colocar só o... Só uma dúvida, a gente tem que ter isso aí tudo também? Não, eu vou copiar só os dois primeiros comandos aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer function. Aí eu vou escrever assim, ó, escrever, né, ATP. Aí, bom, nesse caso específico, a única variável minha que vai ser alterada é a corrente. Então eu vou botar IP, beleza? Aí eu posso colocar, eu quero alterar a corrente e o tempo de frente. Aí depois você brinca em casa, faz o que vocês quiserem. Por enquanto a gente só vai alterar o IP. Vou partir do pressuposto que o meu tempo de frente é o valor fixo. Tá bom? Então esse é meu único parâmetro de saída. De entrada, desculpa. E saída, eu não tenho return, então eu não ponho nada. Por quê? Porque eu vou escrever a informação aqui dentro, beleza? Aí o que eu vou fazer? Aí eu copiei lá, isso aqui é o mesmo comando do C, se eu não me engano. Eu vou abrir um cartão, aí eu vou botar um nome, né? Ao invés de ser circuito ATP, pode deixar circuito ATP. Então eu vou mandar abrir um cartão do tipo circuito ATP, né? E ele vai ser de leitura. Né? Aí por isso que tem esse W aqui, só isso. Então aqui, ó, abrir um cartão .atp para escrita de dados. Sei lá, isso aqui eu acho que dá para vocês entenderem depois. E aí, jovens, aí o que eu vou fazer? Aí agora, deixa eu voltar lá no ATP, no ponto ATP lá, C dois pontos, C não, desculpa, D dois pontos, teste, aí eu procuro o meu aula.atp. Aí o que eu tenho que fazer? Aí não tem como não, aí eu tenho que copiar todas essas linhas, porque eu tenho que ver quais que eu vou alterar. Aí eu vou vir aqui, ó, aí eu venho aqui e coloco, ó, begin new data case, coloco barra R, barra N para pular para a linha de baixo. Aí dou outro comando, Ctrl C, Ctrl V. Você não pode ir lendo e copiando, já vai usar o Júlio para fazer isso? Você está falando, eu posso pegar esse template, ler e mandar ele copiar esse template? Você já leva isso para a memória? Posso. Mas aí eu não quis fazer porque se eu quiser modificar mais alguma coisa, depois eu só mudo lá no TP. Mas eu posso fazer isso. Eu posso pegar um arquivo que você está chamando template, carregar esse template e alterar se eu quero alterar. Posso. Assim eu acho mais fácil de entender e assim é mais fácil de editar depois. Então, eu posso fazer isso. Viu, gente? Só um comentário que o Fernando falou que é muito importante. Como eu já tenho um ponto ATP, eu posso pegar o ATP, ler e carregar ele dentro do meu Julia e reescrever baseado nessa informação. Mas eu sempre tenho que estar junto do meu template. Eu prefiro fazer desse jeito, eu acho mais didático e além disso eu posso mexer o que eu quiser, tá certo? Mas eu posso só alterar ali. Você vai escrever uma vez só, e depois só escreve. Só escreve o que eu quiser. Do jeito do Fernando, você tem que ficar lendo e reescrevendo sempre. Não necessariamente. Você pode. Lendo só uma vez. Você lê só uma vez e salva dentro da variável. Você pode fazer isso mesmo, o Fernando falou. Você não precisa alterar o arquivo padrão. Você está falando, lê ele inteiro, todas as linhas. Isso, e depois eu reescrevo automaticamente pelo Julia, alterando os pontos que eu quero, sem alterar o documento padrão, que é o que ele chamou de, por exemplo, template. Posso fazer isso. Beleza? Mas Entrar com uma bandeira, um valor, né? isso, eu entraria com uma bandeira do valor. Para localizar, dependendo da... Isso, eu posso fazer isso. Eu já até sei qual é a bandeira, barra source é minha bandeira. Aí depois do barra source, o que eu tenho que usar? Tá certo? Posso fazer no propósito terminar. Mas na hora que está o pau quebrando ali, isso é mais fácil terminar. Porque, por exemplo, eu não preciso ter os meus templates salvos, eu posso sempre rodar isso aqui. Na prática, é uma configuração padrão, eu não uso mais. Outra coisa, às vezes se eu quiser mudar, por exemplo, a fonte, eu não quero mais Hyper, eu quero uma fonte triangular. Aí eu comento um pedaço do escreve, eu preciso pegar outro template. Mas pode ser feito desse jeito sim, não está errado não, está certo. Tá bom? Você viu alguma coisa? Não? Eu ia comentar uma coisa que Pode comentar. toda vez que eu estou acostumado com um termo em português, alguém solta o termo em inglês. Agora foi a primeira vez que eu escutei o contrário. Estou acostumado com o termo em inglês, o cara me vem falando o termo em português que eu nunca tinha visto, cara. Eu até sei que o flag é bandeira, mas
É desvinculado. Na hora que você tá ali, aquilo ali não é bandeira, é flag. Então é engraçado. Nem sei se é usado no mercado. É, bandeira do Banco Zão. Você está falando que assim, deve ser coisa específica do TP. Também. Deve ser um flag. Bom, gente, aí agora vamos fazer o trabalho chato. A gente tem que ir dando Ctrl C, Ctrl V. O que tiver com C na frente, eu não preciso copiar. Beleza? Então o primeiro é esse, aí depois eu venho aqui. Colo. Desculpa, eu esqueci o barra R faz o quê? Peraí, só um femtosegundo que a gente fala. Oi? O barra R faz o quê mesmo? O barra R, eu acho que ele finaliza a linha. Ah. E o barra R pula pra linha de É, baixo. não, beleza. Só o barra R mas é suficiente. Então, eu tive. Pode falar a verdade, eu estou tentando lembrar exatamente se é isso mesmo. Mas eu lembro que você não colocou a barra R na pauta. Não, beleza. Tem que colocar os dois. Entendi. Deve ter alguma coisa a ver com CRLF ou CL. Não, Oi? esqueci o outro. Não, a terminação da linha, às vezes Então, tem uns esquemas de terminação de linha mesmo, mas a explicação exata, Fernanda, eu fico te devendo. Não, tranquilo, só. Esse barra dummy aqui, deixa eu só conferir no main aqui se eu tenho que informar que é. Ah, tem, ó. No Jura eu tenho que falar que é. Eu tenho que colocar barra, pronto. Vai estar certo. Aí vão copiando e colando, jovens. Aí é trabalho chato mesmo. Ctrl C, Ctrl V. Aí eu venho aqui a próxima linha. Ó, tem que pegar desde o começo da linha. Vocês tomam cuidado viu, com isso aqui. Ó, tem um tanto de espaço que tem que vir junto, ó. Tá vendo? Aí vai. Ctrl C. Então eu devia ter feito um exemplo mais rápido, né? Menorzinho. Aí esse aqui tem que ir junto. para todas as linhas. Então, as que estão com C na frente, não. Que essas são comentários. E não funciona se eu copiar tudo e deixar tipo, só um write? Não. Aí, Não. Eu tentei e não deu certo. Mas você pode tentar, às vezes o meu que deu pau aqui. Mas na prática não são tantas linhas assim não. A maioria é comentário. Não, são 50 linhas. Tudo, né? Só que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 comentários. Bom, José, nós temos que começar. Só Ctrl C, Ctrl V aí. Mas é só uma vez que faz isso na vida, depois que o template está pronto. Tá bom. Melhor que o dedado noite. Claro que vocês podem propor aí, que nem o Fernandão propôs, métodos mais eficientes, mas aí é. Isso, aí é só uma firulinha. O que eu fiz foi copiar todas as linhas de uma vez e depois ir colando. Pode ser também. Né? Aí você vai, sempre no começo você escreve write, né? Depois eu venho no final colocando o resto. Vamos ver se vai dar certo. Vou seguir a cabeça do Fernandão aí. Eu copiei até a. Copia os comentários. Isso, aí você vê. É verdade, Fernandão, dá mesmo. Ó. Tá. Porque depois você vem. O Fernando tá com cara de bobo, mas não é bobo não. Tudo bem, Fernandão. Aí eu posso até pegar esse finalzinho aqui, ó, e vou colando já de uma vez, né? eu vou colar só o final e vamos ver. Mais ou menos, Fernando. Não, vai dar, só que tem um detalhe. Você tá vendo onde tá... Espaço? Não, espaço eu já tô pegando já também. Não, é o seguinte, você tá vendo onde tem esse cifrão aí? Você tem que colocar barra cifrão no Júlio, senão vai dar pau, eu acho. Tá. Mas você volta comigo tudo depois. Isso. Tirando isso, o Fernandão tá certo. Aí, Fernandão, sabia se um dia você viu alguma coisa? Nossa senhora, até as piadas é igual do Marco Aurélio, né? Pronto, acabou, blank. Aí agora eu copio o começo, né? Muito bem, Fernandão. Pô, quebrou o nosso gai aqui, cara. Ué, peraí que aqui já deu pau, já. Por que eu esqueci pra trás? É porque tem que começar aqui.
Pode fazer isso. Você tá falando pegar esse comecinho aqui, né? Não, mas ainda não. Cifrão, você pode pesquisar isso. Ah, tá. Não, mas no começo também, ó. Você pode vir aqui Ctrl F, ó. E aí você manda. Não, dá não. Não, quer ver que dá certo. É só você não substituir todos, ó. Aqui. Pera aí. Substituir. Ah, é. Deixa eu ver se tem uma maneira mais smart de fazer isso. É, não vai dar não. É. É só substituir o cifrão por barra cifrão, é isso? É. Aí lembra que o primeiro tem um que não vai precisar, que é o da variável enfim. Isso. É, tem um. Não precisa não. O primeiro lá, na verdade ele tem que ter, né? Que é o da função que você fala, né? Só um vírus, né, Silvano? E trabalhinho chato, viu? Eita, de novo. Pronto. Deixa eu ver se agora for... Aí só o... É isso mesmo. Você vem aqui, substitui cifrão por barra cifrão. O primeiro já foi, né? Como é que eu vou pro próximo? Agora eu vou. Eita! Fiquei na dúvida se era startup, porque startup eu tenho emprego. Deixa eu só ver se vai dar certo aqui. Vou dar. Deixa eu ver se vai dar pau aqui. Vamos ver. Ele escreve na pasta que você colocou cá em cima, ó. É, isso, né? Isso. Aí, ó, deu pau. O meu deu alguma cagada aqui na página, na 42, deixa eu ver o que eu fiz aqui. 41, 40... Ah, não, e tem outra coisa, os barras é barra, barra. Tem isso também. Esse aqui, barra, 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 que é onde estão os caminhos. Ele mandou um erro, mas também não achei aqui. É porque você tem que chamar a função, né? Isso, ó. Agora ficou, hein? Agora tá bonito. Aí, ó, quer ver? Por que não deu? Ixi, aqui acho que não criou não. O meu também não criou não, hein? Pera aí. Tem que ter um close também, né? Close IO. É. Close IO. Esqueci do meu close aqui.
se eu quiser rodar lá dentro da própria pasta do OTP também pode, né? Pode, mas aí vai ser um caos, né? Ah, não, aqui depois daquela pasta você pode dar um limpar nela, pronto. Entendeu? É. Esse barra Porque base- sabe como que eu fiz? Eu editei o arquivo .bat, aí eu coloco ele dentro da pasta do OTP e chamo ele dentro da pasta do OTP. Aí eu ponho meu arquivo do Júlia dentro da pasta do OTP. Pode fazer. Junto com o BAT. Aí ele lê o BAT e o BAT pede para rodar o TP-Big lá no diretório dele. Pronto. Pode fazer, também assim. É. Esse barra Vira que é base- bagunça lá mesmo, mas depois eu jogo no fora e pronto. barra base só aqui, né? Aqui, Todos eles têm que é, você sabe onde está a barra dele? Eles acham que barra que é um comando. Bom, jovens, então tá aqui, ó. Criou o cartão. Ai! Criou o cartão aqui. Vamos ver se o cartão vai rodar, né? Vamos ver se não ficou nenhum erro. Aí eu vou pegar, puxo o cartão aqui e rodo. Vamos ver. Tan, tan, tan. Aí, ó. Parece que rodou. E aí criou o meu circuito.txt. Ótimo. Mas aí, gente, eu não mudei minha corrente. Vou deixar vocês mexerem. Qual que é o pau aí? Ah, tem vários. Por que eles vão mudar da fonte, Rodolfo? Peraí, só um segundo. É combustível do que só. É combustível. Qual é essa? É amplitude. Essa aqui, ó. Não, mas ele não foi, não. Ele era para ter criado um arquivo e não conseguiria executar. Isso. Mas ele nem criou um arquivo. Ah, você tem que fazer uma função. Não, mas o dele nem. O nome dele deu pau, mas tem a função. Eu estou só tentando, você vai ter que chamar a função. Mas eu tentei executar ele e tem um pau aqui, só para criar a função. Entendi. Você esqueceu alguma aspa lá dentro. Aqui, ó. Ah, sim, tem um ponto de vírgula. Não, olha só o que você falou. Barra E. Ah, eu colei duas vezes. Eu colei duas vezes. Né? Não, agora você não tá. É, ó, gerou a função. Você tem escrever, escrever. Quando não é valor, porque não tem nada. Aqui, ó. Aula 3, ó. Escreveu. Fecha o teclado? É a primeira parte, é a segunda parte. É isso. Ah, parece que tem um close ali. Não. Talvez essa parte aqui é rápida. Acho que eu vou esperar. Beleza? Vamos saber só aqui funcionando certinho. Vou ter que mexer agora. Puxa aqui. Legal. Ah, mas aí, desculpa, pode não. Deixa eu ver, colocar. A professora tem um engramado aqui. Não, mas eu É. Acho que é esse mesmo. Não, aqui, aqui. É, esse mesmo. Essa aspa do fora, tem que ouvir. É, você tá bem. Deve ter sido uma das minhas aí, eu me pode. Eu vou conferir o meu nome para ver se eu tenho um espaço errado. Deixa eu ver. Está tudo debaixo. Lá na frente. Eu vi que uma linha que está colocando. Essas duas estão colocando aí. Ah, não. Pode fazer A, B, C, D, os dois lados. Não é qualificado, né? O mesmo tá certo. Qual que é o. Qual será o microfone, doutor? Porque aí vai se tratar.
Fala, Bruno. Qual que é a variável que você quer mudar? A amplitude? Isso, na amplitude. Só que você vai mudar o número. Aí, bom, gente, então agora eu vou continuar agora. Aí o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que mudar aonde que vai entrar a minha amplitude. Beleza? Aí eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Então aqui onde está a amplitude, vocês estão vendo? Eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espaços. E aqui eu vou colocar minha variável. Deixa eu ver qual vai ser o nome que eu vou dar para ela. Vou colocar corrente. Curve. Eita. Bom, gente, aí, todo mundo presta atenção rapidinho, por favor, que isso aqui é específico do Júlio. Fernandão, Tá, eu acho que deu certo. deu certo? Eu acho que eu vou. Olha, o que eu fiz? Aqui, ó, eu tirei 10 espaços que estavam aqui e eu fiz o quê? A multiplicação, ele junta as minhas variáveis. Então aqui, eu vou ter um caractere que vai chamar 13, vou ter o parâmetro que eu vou colocar aqui com 10 espaços e ele continua para lá, tá certo? Curve vai ser um parâmetro que eu vou chamar antecipadamente. Aí onde que eu vou chamar ele? Aí eu venho cá em cima da minha função. E aí eu coloco que cur recebe aí aquele comando anterior, que é a função anterior que eu fiz. O número é o que eu chamei de IP e o espaço, o n-space, eu vou colocar 10. Beleza? Aí bom, vou escrever essa função. Aí eu já vou fazer aqui de uma vez, cur e o cur 2, que é o cur dividido por 2. Então é isso aqui, IP dividido por 2. Beleza? Onde que entra o cur 2? Mesma coisa. Vocês estão vendo onde está o meu 10.000 aqui? Então eu vou pegar. Peraí que agora eu fiz cagada, né? Eu tinha que só fazer aqui o seguinte: eu tinha que ter selecionado ele primeiro. Deixa eu deixar aqui pronto, copiado, né? Porque senão vai dar merda na hora de eu fazer o espaço lá. Opa, aqui ó. Aí, ó, todo mundo presta atenção aqui, ó. Primeiro, então, eu começo de trás pra frente, ó. O meu A1, que é o cur 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, aqui eu vou tirar esse pedaço e eu vou colocar o nome de cur 2. E aí, eu multiplico aqui, ó. E aí, eu coloco o cur 1 e o cur 2 aqui. E aí, o segundo, eu venho aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço a mesma coisa. Vezes cur. Pronto. Aí agora eu vou criar a função de novo. E aí agora eu vou pôr, por exemplo, aqui, ó. 10 é a terceira. E aí eu rodo. Eita, deu ruim. Bom, attempt to access. Uai, o que eu fiz de errado? Não é mesmo, um asterisco antes e um depois, né? É, um asterisco antes e um depois, tá aqui. Tá. Mas aqui tá falando que o erro é antes. Número de espaços e float 64. Eu entrei com 64, tá aqui, e o espaço... Dois ponto e vírgula depois? Oi? Ponto e vírgula depois do cur, não? Ponto e vírgula depois do... Cadê? Não, assim, eu escrevi esse comando. Ah, não atrapalha não, posso colocar, mas não faz diferença não. Deixa eu ver isso aqui, ó. Corrigir número. É a terceira. Ah, é aqui que tá dando pau mesmo. 10. Vamos por 10.000. Peraí. 1, 2. Oi? Uma coisa, 10.000, vou fazer um teste aqui. Uai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uai, doideira. 20, 60, uai, tá entrando, ó. Inteiro 64.
Ah, será que é porque o número que você está entrando é menor? Não, o meu é menor. Aqui. Porque Deu certinho, mudou. O seu deu? Deu. Ué. tipo, o número tem. A string número tem menos caracteres que 10. Não, mas. Peraí. Não, é quando dá um valor acima de um. Peraí, deixa eu ver que cagada que eu fiz. Ó, porque olha só, eu vou pegar um número e vou botar como uma string. Então, vou botar aqui, por exemplo, qual o valor que eu estou entrando aqui, ó. O negócio é, e se a string for menor do que 10 caracteres? Você está inteirando até 10 caracteres. Aí se a string tiver 6 caracteres, por exemplo. Tá, então vamos pôr, por exemplo, aqui, ó, 10.000, é isso que eu estou fazendo, mais 1 é a menos 13. Aí tem 6. Né? Ah, caiu no ponto flutuante. Então aqui eu vou botar a menos 10. Pronto, agora vai dar certo. Por que o meu deu certo? Boa pergunta. Não sei, Silvano, Fernando, aumenta um pouco a precisão, põe um E a menos 10 aqui, senão eu peguei no ponto flutuante. Eu peguei naquele Epson, como é que chama? Epson mesmo que chama? Aquele erro de máquina, eu acho que é Epson, né? Acho que é essa. Então eu caí nessa. Aí mudou o tipo, né? Isso, só mudou o tipo, olha que bosta. 10 é a terceira. Ah, agora deu. Então, trans, então agora vai dar certo, hein? Vamos ver se vai dar certo. Cadê a função? Aqui, ó. Pronto, deu certo. Vamos ver se deu certo. Aí agora eu venho cá no meu circuito. Eu olho lá na minha corrente. Eita, não, isso aqui é rodado. Aqui, ó, no meu circuito. Eu vejo lá na corrente, ó. Como que ficou? Aqui, ó. Ficou 10.000. Certinho. E aqui ficou 5.000. Beleza? Vamos ver se vai rodar. Mas aí você não faz com E4 não. Aí você prefere pôr o número inteiro mesmo. Se ele aumentar muito, ele vai fazer isso automático, sabe? Mas eu posso trabalhar com EA4, aí vai depender de como que eu... Se ele aparecer E+, tem problema? Não, deixa você... E+, ele aceita, né? E mais 4. Qual que é o valor dessa pessoa? 10 minutos. Aqui que eu tô falando, se aparecer um mais, não tem problema não. Não vou colocar atenção. Olha lá. Fica a ver o que fala aqui. Isso. Agora 10.000. Isso. Tem que mudar esse Se eu- número cá também? Olha lá. É pra mudar a Tem. amplitude. E a outra metade da amplitude. Porque você quer 31 e você quer 15.500. Ah, tá dando certinho. Beleza, gente? Então agora o nosso arquivo já está começando. Aí tem uns detalhes, jovens, que vocês podem. É o que o Silvão falou que é importante também. Eu posso trabalhar com ponto flutuante. Às vezes, por exemplo, ao invés de eu pôr 10.000 grandão mesmo acontecido, eu posso pôr, por exemplo, 10 é a terceira. E aí eu tenho que ver como que eu escrevo essas strings, tem como fazer isso em representação de ponto flutuante. Tá certo? Mas aí vocês. Mas eu acho que se você só colocar ela em parâmetro, ele já deve converter e colocar direitinho, não? Não sei, deixa eu fazer um teste aqui. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. 10 é a sexta. Aí, ó, não deu pau. Eu acho que você pode mudar e colocar ao invés de fazer esse negócio manual, você coloca o floor. Oh, meu Deus do céu. A função floor. Deixa eu for. Floor, deixa eu ver como é que é. Mas o meu eu resolvi. Eu coloquei aqui, ó. O 10 é a terceira aqui, no tanto de parâmetro. Mas na hora que ele escreveu, aí eu vou até fazer de novo, porque agora 18 e 24. Não tem Não tem 10 e então só. Olha lá, atualizou o arquivo, certo? Olha lá. Mas é o contrário, é na hora de escrever que eu quero pôr Ah, tá. Não, mas em notação. Então, dependendo da situação eu preciso. Ah, tá, sua precisão. Isso, dependendo da situação eu preciso, Mas aí. Mas é uma coisa do Júlio, é só a forma. Isso. É porque tem aqueles barra, porcentagem, não sei o que, você consegue definir como E- você formato. Isso. Você pode mudar o formato também de como entra com a sua A string. porcentagem é que define que você quer escrever em float flutuante, se não me engano. Isso. O float porcentagem é. Isso sim. Deve ser a mesma coisa. Eu acho que deve ser. É a mesma coisa, quer ver? Eu tinha feito isso, corrigir o número de espaços. É G1, ponto flutuante? Não, aqui, tem uma outra função também que eu usava, que você pode colocar o formatado, aí se você quer científico, número de dígitos, e até uma função própria. Tá certo?
Acho que é 3. Beleza? Se quem não quiser fazer isso, já tem uma função pronta. Mas eu trouxe essa outra que é mais fácil a gente discutir agora. Mas vocês podem colocar esse formato de aqui, aí vocês colocam o tipo, se é científico, aí vocês têm que dar uma olhadinha no help lá da formato, o número de dígitos e se o caractere é ACI, vocês querem, tá bom, Fernando? Então aí o ponto flutuante é meio uma merda, porque ele não vai ocupar os 10 espaços. Mas não tem problema, vai ser só 10 espaços. Entendeu? Você pode pôr ponto flutuante, e você só quer pegar 4. Aí você pega só 4, e o resto você deixa espaço. Espaço ele tem nada. Mas ele não tem recurso automático, né? Tem. Agora aqui, isso aqui é automatizado. Pá, número de dígitos e tal. Esse aqui eu estou Porque fazendo já científico. sei que o número de espaços ali é uma que lá tem que pensar como faz isso. Beleza? Porque tem como completar, mas completar com 0. Aí o ATP não aceita 0. No MATLAB, você Né? O ATP não aceita 0 antes. Não aceito. Não, acho que aceito. MATLAB você controla isso com função demais, ou não com função demais, tem uns esqueminhas que você controla, você vai querer. Mas aí é detalhe, jovens. Isso aí é da linguagem, isso aí mas eu acho que não aceita 0 sim, Silvana. Mas depois testa. Peraí, deixa eu escrever aqui para escrever. Ah tá, formatted. Digits igual a 4. Isso, e ACI. Tranquilo? Ah, beleza. ACI. Ok, e tem isso aí também. Beleza. Pode fechar? Bom, aí então tem essa outra opção, ao invés de vocês corrigir, você corrigiu uma função que eu fiz, mas já tinha função pronta, aí só vocês, aí vai é aquilo que o Fernando falou, né? Vai do programador, tá bom? Bom, gente, então pronto. Agora eu já fiz, aí o que eu vou fazer? Aí agora eu vou rodar alguns casos. Como que eu vou fazer para rodar agora? Agora é a parte relativamente simples, porque você só precisa conhecer a sua linguagem. No ATP, o comando, se eu não me engano, chama system. Aqui o comando é, deixa eu ver, que eu também não lembro de qual. O comando é esse run, beleza? Esse run aqui, ó. Aí eu venho aqui. Rodolfo, Oi. depois você tem que tratar o resultado também, né? Sim. Ah tá, mas você ainda vai chegar lá. Vou chegar lá, Tá. isso. Aí eu vou fazer isso aqui, tá certo? Aí, jovens, para poder não ficar caçando chifre cabeça de cavalo, na verdade eu tenho que, olha só, eu tenho que criar os meus caminhos onde está o meu ATP. Aí eu vou copiar essa funçãozinha aqui, eu vou comentar ela rapidinho, aqui, ó, que é a função para rodar. Então, ATP rodar. Aí eu não vou entrar com esse caminho ATP, não vou entrar com o nome do arquivo, que eu já conheço, eu vou só chamar ela não tem parâmetro de entrada, beleza? E o que ela faz? Onde que está o executável? O meu executável está no meu caso, D2 pontos. Beleza? Onde está o caminho do meu arquivo? Aí o meu arquivo ele está no D2 pontos, barra. E qual que é o nome do arquivo? Qual que é o nome do arquivo? Não lembro não. É circuito. Circuito ou circuitos? Circuito. Tá, ponto .tp. Então tá aí, ó. Aí, isso aqui eu vou tirar. Aí eu vou, também não preciso desse CD aqui porque eu já estou dentro da pasta. Eu vou rodar. Aí, ó, esses RM é só para deletar esses arquivos que aparecem aqui quando você roda e não serve para nada. E aí, esse aqui também você não precisa mais. Se eu quiser, eu posso até excluir isso aqui, ó. Na verdade, eu só preciso de um comando. Eu só preciso do run. Desde que eu informe quais são os caminhos que eu estou acessando. Então eu vou dar um run, certo? Aí tem esse, não é apóstrofo, não é acento mesmo, né? Acento, como é que chama o acento para lá? Esse é o agudo. O agudo é para cá. Frase. Aí eu vou pegar as informações associadas ao, então com esse cifrão ATP executável, dado today, e o ATP é o arquivo do ATP. Então isso aqui, esse comando no Julia é visto como se fosse o abrir ponto, tá bom? No MATLAB eu tenho 90% de certeza que é system. Qual que é o comando, Andrezão? System. Então aqui é run,
no MATLAB System, tá bom? Bom, aí agora eu vou testar também. Então eu vou fazer agora o comando, ó. Então eu vou criar aqui tudo de novo. Aí eu vou dar o rodar ATP. Você pode colocar. Eita, deu pau. Você pode, no MATLAB, você pode colocar só ponto de exclamação com o nome do arquivo que ele rola também. Posso pôr o quê? Ponto de exclamação. Dá certo? Ponto de exclamação e o arquivo TXR. Aí já. Nossa, não sabia não. Amarelo, eu acho. Uai. Qual que é a cagada que eu fiz? Deixa eu ver. Ah, você tem que pôr o teste ATP. Teste? É, porque não tá no D, tá no teste ATP, tá dentro do D. Ah, é verdade. Nossa, barra. Aí como é que chama? Teste ATP, tudo mais. Aí, não é tudo maiúsculo? Não. Não é teste. Muito obrigado. Teste. TP. Mas como você mudou para o diretório de coisa, eu acho que ia funcionar. Sem o caminho. Deixa eu ver. Não, ia não. Ia funcionar não. Agora vai dar certo. Aqui, ó. Aí, agora deu. Beleza? Aí, agora rodou. Aí vocês percebam que é o seguinte, ele roda no Julia, aparece aquele descritivo do Julia. Por que isso acontece? Para dar ideia. O mesmo acontece no MATLAB também. Tem como configurar no MATLAB. Tem? Tem um negócio que você coloca modo, aí você escolhe como que vai funcionar o prompt de comando. Aí tem uma opção lá mesmo no Zoom, eu acho, que ela retira. Isso aí Demora. No MATLAB é configurado. Isso. Bom, gente, aí agora a gente já tem a simulação. Aí aquilo que o senhor falou é verdade. Aí eu rodei. Na hora que eu rodei, o que eu criei? Eu criei um arquivo TXT Com o nome do arquivo. com o nome do arquivo, circuito. Aí o que eu vou fazer agora? Mudar o nome do arquivo. Não, aí agora eu carrego ele. Eu carrego, leio, pego a informação que eu quero, rodo de novo, flui a informação. Não precisa mais. Só pega a informação dele. Isso. Quando eu fazia, eu guardava o cartão para ficar na dúvida se ele precisava de outras informações. Mas aí se você for guardar, vamos rodar 10 mil casos. 10 mil cartões. Nesse caso não. Aí eu fico só pegar a informação dele. Isso. E é O acento não chama crase, viu? Não. Grave. O acento chama grave. Eu estava tentando lembrar de ter que Vai, tá bom. Deixa eu ver. Beleza? Eu vou rodar. Não, mas tá rodando, olha lá, esse rodou. Ah, então esse é do TP. Então o seu arquivo do TP está rodando. Como ele estava rodando aqui? Olha o dedo dele. Aqui é esse aqui, né? Não, esse foi. Isso. Ó, quando fez. Rodou não, hein? Ele estava rodando. Beleza? Agora o que aconteceu? Então abre nele aí, às vezes nós não entendeu. Deixa eu dar um play. Ó, deixa eu fazer aqui o. Vê se criou o TXT agora. Não? Vamos rodar. Não, e hoje chove, né? No tempo um pouquinho. Acho que pode chover, meu. Mas aqui, parece que de madrugada, tá conversando com a Mara aqui. Ela falou que quando ela veio. Criou agora, eu gostei desse texto, mais cedo. Eu acordei cedo e o show tava molhado mesmo, né? É isso aí, Brasil. Vai entender. É. Bom, gente, então, agora a gente vai chegando pro final, que é o quê? Agora é a leitura de dados. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse TXT e ler. Aí eu dou um open nele aí, tá bom? O que vai estar nele? É aquelas informações aqui, ó, do que rodou, quer ver, ó? Tinha mostrado são valores da corrente. Isso, aqui, ó. Por padrão, vai sair aqui. Se você não põe nenhum probe. Se você não põe nenhum probe, sai nada. Sai o tempo, na verdade. Tempo, só o tempo. Só o tempo.
Se você põe um probe, sai isso aqui, ó. Uma coluna dessa para cada probe. Entendeu? Beleza? Aí, jovens, também mais uma vez, né? Eu, preguiçoso somente, já tenho a função pronta para fazer a leitura disso. Só vou adaptar ela. Aí eu vou caçar aqui, ó. Corrigir, não. Leitura de dados de entrada, não. Rodar TP, não. Escrever aqui TP, não. Não. Leitura de dados, tá aqui, ó. Aí, vou copiar e já explico para vocês o que eu faço. Aí vem aqui outra funçãozinha, ó. Aí o que eu faço? Aí ao invés de eu ver qual que é o caminho, qual que não sei o que, eu já sei qual é o caminho. Então eu vou deixar ela sem nada. E aí, qual que vai ser o caminho do meu arquivo? Né? O arquivo chama... Aí eu já estou no caminho, então é só dar o arquivo aqui, circuito, só ponto open, aí que eu ponho o nome do texto. Aí como é que é? Circuito.txt. Beleza? Aí eu abro, e aí quando eu falo esse do file aqui, ele vai lendo todas as linhas, tá certo? Aqui, ó, eu vou acessar o arquivo e eu vou aqui linha por linha, ó. Beleza? Aí eu faço para a linha 1, rodo para a linha 2, rodo para a linha 3. Por que eu só vou pegar a partir do K maior que 3? Ó, olha o arquivo aqui, ó. Meu arquivo é esse aqui. A primeira linha, ó, é um tanto de caractere, não serve para nada. A segunda linha é um tanto de caractere, não serve para nada. A terceira linha é um tanto de caractere, não serve para nada. Então a primeira linha, então aqui, ó, dentro do arquivo, para cada linha, já tem esse comando pronto no Julia, né? Esse aqui vocês vão olhar lá, não esqueça, por isso que eu peguei pronto. Aí eu vou, ó, o meu X, ele vai pegar tudo que foi lido naquela linha. Beleza? Só que se o K for 1, que é o primeiro, por exemplo, eu não vou fazer nada. Sim, é só as formas do 4. Isso. Quando o K for maior que 3, ou seja, no caso do 4, aí o que eu faço? Aí eu vou pegar o dado que está no meu X. Que dado que eu vou pegar? Bom, aí eu vou, esse parse aqui, ele transforma um string num float 64. Que é o que eu quero. Estou armazenando na variável saída. Aí, de 18 a 20 é o que eu estava usando para aquele caso. Quais são os parâmetros que eu vou entrar? Gente, quando o meu arquivo lê, ele lê isso aqui, ó. Beleza? Eu estou preocupado com quais informações. Eu quero, por exemplo, atenção. Só atenção. Então eu vou contar aqui. Eu quero atenção no 926. Então eu vou pegar a partir daqui. Se eu olhar aqui no canto inferior direito, no meu TXT, ele mostra qual linha que é. Vocês estão vendo? Eu estou na linha 4. Ô Franciscão, chega aí. Eu estou na linha 4, coluna... Valeu. Então, eu estou aqui na linha 4, coluna 12. Tá certo? Então, eu estou na linha 4, coluna 12. Então, eu vou começar. Eu vou pegar os dados da coluna 12 até... até a coluna 20. Então, eu venho aqui e vou da coluna 12 até a coluna 20. Certo? Você pega só a máxima? Não. Oi? Não, vai pegar todas as linhas. Isso, eu vou pegar todas as linhas. Não vetor. Isso, aí o que eu faço? Ó? Quando eu crio o meu parâmetro saída, ah não, é porque eu vou fazer... Ah não, isso aqui, então, aí eu vou ter isso, aí você vai falar uma coisa que é verdade. Eu estou pegando armazenando só um valor. No caso específico que eu estava fazendo, isso aqui era para desempenho. Se algum fosse 1, eu já mandava parar. Então, na verdade, eu estou pegando só um valor. Então, eu tenho que armazenar uma matriz. Então, eu tenho que ver quantas linhas o meu sistema de arquivo tem. Aí, bom, aí agora eu não lembro como é que faz isso, mas tem um comandinho aqui, quer ver? Vamos ver aqui como é que é. Eu vou dar um... Nossa, agora deixa eu ver se eu lembro, que tem no main aqui já. Ele lê a leitura dos dados, pressão do resultado, parâmetro de Jordan, método da sombra. O Silvão falou uma coisa que é verdade.
Não, nesse aqui não pega. Cara, não vou lembrar qual que é o comando agora. Alguém sabe aí como que eu faço para poder ver quantas linhas tem no documento TXT depois que eu dou open? Open circuito.txt. Tem um que chama Count Lines. Count Lines, esse aqui? Esse estudo. Ê, menino! Obrigado. Vamos ver se bate. Ah, bateu. Ê, menino. Então, eu vou criar aqui, antes de mais nada, então, a saída vai receber uma função, ela vai ser um zeros count lines do que? Aí eu venho aqui e dou um. Aí vai ser mais fácil abrir antes, né? Vai ser. Aí eu recebe open circuito.txt vírgula r count lines IO. Aqui eu já posso pôr só o IO direto que dá certo, né? Isso. Vamos ver se vai dar certinho. Aí aqui saída, e aqui eu vou botar global saída recebe 0, não. Esse comando aqui deixa de existir. E aqui eu vou botar meu saída it lá, aí que eu ponho cá, por exemplo. Dá certinho, não dá? Vamos ver se vai dar certinho. Aí, peraí, deixa eu só ver. Ou abrir o arquivo, ver quantos. Aí eu criei um arquivo de saída com o número de linhas que eu tinha. Para cada linha eu vou fazer essa análise, armazeno minha saída e isso aqui não precisa fazer nada, eu dou um return que é minha saída. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Opa, fundo deu pau. Ah, acho que você esqueceu de pôr o end. For end. Da função de fora. Lá no final. Não, tá aqui. Não? Só isso aqui. Ué, cadê? Deixa eu ver, ó. Esse aqui tá aqui. Esse aqui tá aqui. Ah, peraí. Close IO. Vamos ver se vai dar certo. Não sei se era só isso não, hein? Não, ué, que tá errado. Então você vai ter que abrir. Fechar e depois fazer do file de novo? Não, acho que você pode só abrir com o do e deixar o saída embaixo do. Tem uma coisa aqui. Deixar o saída embaixo, em cima do foco, fora do foco. Saída. Deixa. Oi? Como assim? Você deixa como eu estava antes, open circuito txtr do file e aí eu saio embaixo. Aqui eu tenho uma... E aqui, como que era aqui mesmo? Era... Aqui tá em cima. Ah, tá. Esse aqui. Você tá falando que é só fazer isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ah, é, deu. Vamos ver se vai dar certo mesmo. Não, na verdade eu boto fé que não precisava fazer aquilo ali, era só descer o saída para baixo. Depois fazer o open. Deu certo pelo menos. Depois Ó. fazer o do, na verdade. Vamos ver se deu certo mesmo. Vamos ver se os valores estão batendo. O da linha 4 é 0. Da linha 5. Ah, bateu. Então pegou certinho, gente. Agora tá certo, então. Realmente deve ter uma maneira mais inteligente de fazer isso aqui. Mas agora a gente tá no calor da aula. Vai ficar assim mesmo. Beleza? Aí eu faço o que eu quiser com esse vetor de extensão. Ou eu faço uma curva UST, eu faço um MTE, para poder ver se teve sobre o valor. Ou eu faço uma análise qualquer que eu quiser.
Então agora eu tenho todas as funções que fazem todos os passos do que eu preciso. O que eu vou fazer agora? Agora é fazer um sorteio, fazer o main que eu preciso. Tá bom? Confraternização. Aí eu vou criar uma nova função que chama main. E essa função é uma função que não tem nenhum parâmetro de entrada. Aqui que é o primeiro passo então que eu faço. Aí eu não vou sortear efetivamente não, mas eu posso usar um range, porque eu não lembro a expressão de probabilidade, eu só vou pegar uma série de valores. Tá certo? Eu vou botar aqui, por exemplo, for i variando. Aí eu vou botar para 10, 1 é a terceira, 10 é a terceira, 50 é a terceira. Não vou nem 50 não, 1, 5, 10 e 100, André. Isso aqui? Beleza? E aí o que eu faço? Aí eu venho aqui e faço, aí eu chamo. Então essas aqui são as minhas correntes. Então a primeira função que eu vou chamar é que escreve. Deixa eu copiar aqui, ó. Não, a primeira que eu tenho que fazer é corrigir. Não, oi? É 1000, 5000, 10.000 e 100.000. Aí eu venho aqui, ó, e escrevo o ATP. Pronto, escrevi o cartão. Depois que eu escrevo, eu rodo o ATP. Depois que eu rodo, eu leio os dados do ATP. E aí depois eu faço uma análise, vejo qual que é o máximo, por exemplo, de saída. E eu, por fim, ploto o valor máximo. Opa, isso aqui eu vou botar como A, por exemplo. Pronto. Aí eu venho aqui e dou um... esqueci de rodar. Aí eu dou aqui. Aí, ó, ele vai rodar o TP. Ah, só tem um detalhe. Tá escrevendo na tela. Só deu pra ver o último. Eu vou salvar aqui então o primeiro. Você pode fazer o V lá com o número da simulação também. Eu vou botar assim, A vai ser zeros. Aí aqui eu vou botar, eu sei que é 1, 2, 3, 4. Não tá nada esperto isso que eu tô fazendo, mas é só para não perder a informação. Eu vou botar A. Tem que botar um Kzinho aqui, porque o I tá variando, né? Bosta. K recebe K mais 1. K recebe 0. A K. Tá, mas não tem problema, agora dá certo. Depois tem que ser feito no final. O quê? Tem que ser feito. O quê? Qual parte? Qual linha? Você pegou o máximo. Eu peguei só o valor máximo da minha sobretensão. Pera aí. Qual parte? A função de leitura, isso muito bem. Essa parte. Tá, deixa eu só fazer assim, ver se fica melhor. Desculpa, Silvano, o que você perguntou? Então aí você colocou, sei lá, um Gmax igual a máximo de V. Isso. Aí aqui é o Vmax NS da simulação, né? Isso. Porque eu estou preocupado só com o valor máximo da tá. é só um teste. Mas eu poderia fazer outra coisa com essa informação. Tá bom? Aí aqui ficou ruim porque na verdade ele está aumentando depois. Aí teria que saber o número de simulação. Então, isso, mas assim, mas se eu quisesse, eu também poderia fazer igual você está fazendo. Só que aí no Jura não é só igual você tem que pôr o comando push. Plot Vmax no final. Não, vou deixar eu ó, fonte não, põe aí ou tem que ser o quê? Saída recebe countline, zero tá, close aí aqui, open, do file, for nm, in each line, não, deve falar do I/O. Não, peraí. É file mesmo, desculpa. É file mesmo. Aí X recebe LN. Dá dela para ele. Coloquei o plot dentro do. O cara vai ficar mais um.
para cá maior que 3, saída cá, passe, floats, tipo uma x de 12 abaixo end, maior, sobre saída, Nomenclatura bonito. Cadê o seu gráfico? Deixa eu ver. E até aí, Extensão máxima. Sei lá que Deus. Mas para você ver os valores da tensão que eu vi no dia. não, peraí, é indicador, desculpa, não é forma, é uma viagem. Agora deu. São 4 números lá, né? pronto. Se eu for uma vez só, por quê? Então, porque eu não se forma. Mas o gráfico esse aqui, ó, tem mais. Não, isso aí é porque o valor máximo de tensão é. Vamos conferir os valores? Põe lá o seu. O meu já está aqui, ó. 19.000, 98.000, 197.000 e 1.9 é a sexta. Ah, e é isso, hein? Bateu tudo. Então fecha uma boca de voz. Tranquilo? Tá lá dentro do ATP mesmo. Tá virando uma bola de uma bagunça. Aqui que eu fiz, ó, dentro do ATP, eu pus o RAM. Aqui, mas tinha que dar aquele negócio assim mesmo, porque o último do produto é 100.000 e o anterior é 10.000. Aqui dentro do ATP, eu coloquei um Rambat lá, pedi para rodar o EXE com o nome do arquivo. Ah, legal. Legal, você criou um bate. Aí tá rodando aqui não. Gente, todo mundo conseguiu acompanhar mais ou menos? Fernandão, como é que tá aí? Quantos queijos que eu tenho direito? Bom dia, cara. Você aí com o Fernando, você já está oferecendo comida para os outros? Oi? Se conseguir os valores lá, ganha pão de queijo ali, ó, pão de queijo com frango. O próximo curso? Gente, agora o esquema é o seguinte, é praticar, tá certo? O povo que tá online, vocês estão caladinhos, tudo certinho aí? Tayane, David. Beleza, o senhor pode mandar depois o arquivo por e-mail? Só no final, né? Porque o final